Olá, boa noite, cá estamos de novo para o nosso Evangelho do Lar. Vamos sintonizar os nossos pensamentos com Jesus, vamos distrair pouco a nossa atenção dos problemas da vida, vamos esquecer um pouco, às vezes é difícil, mas pelo menos agora por um momento, vamos falar com Jesus e talvez nos ajude a encontrar o caminho para soluções que às vezes nos escapam. Então vamos cantar uma canção para serenar os nossos espíritos. Na estrada da vida seguimos errando, presos ao prazer que nos vai cegando, longe da verdade, caindo choramos, não vemos claro o chão que pisamos. Nós somos teus filhos, Senhor, e em contrição pedimos-te amor, pedimos perdão. Queremos vencer, Senhor, a paz espalhar, como peregrinos para ti caminhar. Na grande subida que a ti conduz, vemos nosso irmão caído sem luz. Queremos levantá-lo, ajudar sua cruz, ensiná-lo a amar como fez Jesus. Nós somos teus filhos, Senhor, e em contrição pedimos-te amor, pedimos perdão. Queremos vencer, Senhor, a paz espalhar, como peregrinos para ti caminhar. É longa a jornada, muitos os tormentos, difícil esquecer, calar os lamentos. Estamos tentando mudar de conduta, limar os defeitos, vencer nossa luta. Nós somos teus filhos, Senhor, e em contrição pedimos-te amor, pedimos perdão. Queremos vencer, Senhor, a paz espalhar, como peregrinos para ti caminhar. Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, reunidos em família, para podermos partilhar os teus ensinamentos, compreender a tua mensagem. E por isso te pedimos força, te pedimos ajuda, para que possamos colocar em prática no dia a dia. Pedimos-te, Senhor, que abençoes a nossa noite, que abençoes o nosso Evangelho e que, na medida do possível, os nossos familiares que já partiram se possam reunir connosco para vibrarmos em conjunto. Se connosco e abençoa a noite de hoje. Que assim seja. O capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo,
o item 18. Instruções dos Espíritos, o bem e o mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus é para eles, não se referia de um modo geral aos que sofrem, porque todos aqueles que estão na terra sofrem, quer estejam num trono ou na indigência. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem os que são somente as provas bem duras que os podem conduzir ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus recusa-vos consolações porque vos falta a coragem. A prece é um apoio para a alma, mas não é suficiente. É necessário que seja baseada numa fé viva na bondade de Deus. Já vos foi dito muitas vezes que Ele não colocará um fardo pesado sobre ombros fracos, mas o fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será mais reconfortante, quanto mais penosa tiver sido a aflição. Mas esta recompensa é preciso merecê-la, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é enviado para o combate não fica contente, porque o repouso no campo não lhe faculta nenhuma ascensão. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enfraqueça e a vossa alma entorpeça. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Esta luta não é a batalha, mas as amarguras da vida, onde é preciso algumas vezes mais coragem do que num combate sangrento, porquanto aquele que se mantém firme diante do inimigo poderá fraquejar nas tenazes de uma pena moral. O homem não obtém nenhuma recompensa por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva coroas no lugar glorioso. Quando vos acontecer um motivo de dor ou de contrariedade, tratai de pô-la em segundo plano, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei para vós mesmos, cheios de justa satisfação, fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos podem então entender-se da seguinte forma: bem-aventurados aqueles que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque terão o cêntuplo da alegria que lhe falta na terra, e depois do trabalho virá o repouso. Lacordaire, Havre, 1863. Semear e colher é o título da mensagem que a nossa benfeitora espiritual Maria Teresa Magalhães nos dá para esta noite. Vem no livro Caminhando com Jesus e tem psicografia de Arnaldo Costeira. Esta alegoria parece ser contraditória com os ensinamentos de Jesus, pois que frequentemente ele fala por parábolas, chamando a atenção para o facto de que nem todos poderiam entender a sua linguagem. Todavia sempre explicitou os seus ensinamentos, sendo que muitos que não estavam habituados a ouvir falar da boa nova do reino, das realidades do mundo espiritual, não podiam entender desde logo, enquanto outros, mais humildes, mais próximos na sua conduta, na sua vida, percebiam mais rapidamente que ele falava não das coisas materiais, mas das coisas do espírito. Certamente que ainda hoje, se Jesus voltasse e falasse das verdades dos trabalhos físicos, fosse na área da agricultura, fosse na informática, fosse qualquer outra atividade humana, muitos não iriam entender aquilo que não lhes dissesse diretamente a respeito, caso ele explicasse de maneira a que, por similitude, se reportasse à vida de espírito e não à vida física. Vemos nos tempos presentes que muitas pessoas, relembrando as suas parábolas, não são capazes de as entender. Muita gente, por exemplo, desconhece o que se passa com a videira, com a poda, com outros trabalhos relativos à faina do mar, etc. E, todavia, as coisas da terra são pálida imagem das coisas do céu. Muitos de nós trazemos conhecimentos de outras vidas, ou conhecimentos que aprendemos enquanto espíritos errantes, que não nos preparamos para voltar à Terra pelas portas da reencarnação. Há quem pense que muito do que se diz existir no mundo dos espíritos é fruto das experiências físicas que levamos connosco, e poucas pessoas concebem o contrário, isto é, que nós é que trazemos alguns conhecimentos do mundo espiritual e que ao longo da vida podemos ser intuídos a recordá-los e a aplicá-los para ajudar a humanidade a progredir. Medita, pois, em toda a boa nova de Jesus. Analisa ponto por ponto a sua mensagem e poderás ver a atualidade dos seus ensinamentos. Mas mais importante ainda, encontrarás o caminho a seguir para vires encontrar-te com aqueles que mais ames, quando chegar o momento de seguires
com o anjo da morte. A mensagem que hoje lemos do Evangelho, da autoria de Lacordaire, aliás, são, de alguma forma, instruções dos Espíritos. Recorda, curiosamente, digamos assim, um exemplo que Lacordaire dá do militar da guerra. Talvez fosse, à época, uma forma mais, digamos assim, aberta e talvez mais conhecida do povo, essa imagem da ação militar, porque é uma evidência que nós passamos nos últimos 2 séculos por guerras, ou lá 3 séculos, por guerras tremendas, a Guerra dos 100 anos, a Guerra dos 30 anos, depois passamos pela Primeira Guerra, a Segunda Guerra, guerras civis por todo lado, e nós, enfim, quer dizer, notamos que talvez seja mais evidente para o, digamos assim, a explicação para o crente, ou aquele que pretende ser crente, aplicar essa imagem do militar que gosta de ir para o combate, se não for, fica de alguma forma desiludido. É evidente que nós hoje podemos referir, até pelo alargamento das possibilidades de trabalho nas várias áreas a homens e mulheres, nós hoje podemos, por exemplo, lembrar que o professor, se não for dar aulas, também não se realiza. O engenheiro, em quaisquer das suas atividades, das suas facetas, também se não praticar aquilo que gosta, também não se sente realizado. Como o médico, também não se sentirá realizado se não tratar da saúde dos seus doentes ou daqueles que buscam o seu auxílio. Agora, aportemos à questão mais importante nesta matéria, de que hoje vimos mais ou menos analisando. E o cristão? E o cristão? Aqueles que nos dizemos cristãos, e agora numa fase, digamos assim, mais atual, aqueles que nos dizemos espíritas, e os espíritas? O que é que nós sentimos quando não vamos para o terreno da luta, do trabalho, da ajuda, do socorro aos outros? O que é que nós sentiremos nesta apagada e tristeza de mantermos dentro das paredes, sem agir, sem atuar, sem ir ao encontro daqueles que sofrem? O que é que Jesus, nesta matéria, esclareceu ou orientou? Quando, passados poucos meses do início da sua missão, mandou os 72 da Galileia anunciar a Boa Nova. E os espíritas? O que é que nós fazemos hoje para anunciar a Boa Nova? Nós nem entendemos a mensagem que Jesus falou. Como é que nós iremos ao encontro dos aflitos, dos que choram, dos que sofrem, dos que vivem na miséria, dos que não têm esperança no futuro, dos doentes, de uma forma geral? Nós que ficamos nas paredes, entre as paredes de umas instalações, muitas vezes uma vez por semana, durante 1 hora, porque é muito tempo já, para depois entrarmos numa rotina de trabalho que não conduz de forma nenhuma àquilo que é a atividade espiritual que nos espera quando o corpo chega à sepultura. O que é que nós fazemos? Como é que pode haver cristãos sem Cristo? Ou como é que pode haver espíritas sem Cristo? Ou como é que pode haver 7 espíritas sem espíritos? Esta é uma realidade que nos concita à reflexão profunda. É um momento de viragem da história, em termos espirituais. Tudo bem, a gente tem que comer, tem que vestir, tem que viver, tem que alimentar os filhos, tem que educar as crianças, tem que desenvolver a sociedade, é verdade. E como é que nós desenvolvemos a sociedade espiritual? E como é que nós nos integraremos amanhã numa sociedade que é espiritual? Não tem outra forma de ser. Nós não vamos para o mundo espiritual pregar pregos, não vamos fazer construções em muros, nem nada disso. O que é que nós levamos da Terra? Em preparação para uma vida que vai ser 24 sobre 24 horas de espíritos, certamente sentados numa pedra no caminho, arrependidos daquilo que devíamos ter feito e não fizemos. Então é hora de nós darmos a volta a esta conduta rotineira que nos faz, muitas vezes, entrar em depressão e não saber o que fazer. É um momento muito importante das nossas reflexões. Não fica só a ler o Evangelho, com coisas bonitas que Jesus disse. Não, é preciso saber como é que as podemos pôr em marcha na nossa vida. Não é preciso estar a bater no peito de hora a hora, de meia a meia hora. Não é preciso nada disso, não. Há muita gente que bate no peito, mas não faz nada. É preciso que nós compreendamos a mensagem de Jesus. O nosso Evangelho do Lar visa isso mesmo. Não é só ler, pronto, está lido, vamos embora para a frente. É ler e refletir. Ler e refletir. E nessa reflexão, nós meditarmos quais serão as orientações que Jesus quer que nós sigamos.
O que fazer? Qual a resposta à nossa reflexão que nós precisamos de obter para tornar uma vida mais tranquila e certamente mais esperançosa para o futuro? Então vamos, meus caros irmãos, vamos entrar numa nova era na análise do nosso Evangelho. Muitos daqueles que já nos seguem há anos têm reparado que nós vamos, ciclicamente, reiniciar o Evangelho. Ou temos reiniciado o Evangelho. E, naturalmente, se muitos se recordam, a conversa, o diálogo, os comentários que nós vimos fazendo alteram-se de cada vez que nós retomamos a sua análise. Porque os ensinos de Jesus são tão intemporais, são tão profundos, em tão poucas palavras narradas pelos evangelistas, nós encontramos tantas orientações diferentes nas mesmas mensagens. Imagina como é a grandeza dessa revelação que Jesus trouxe à Terra e como nós deixamos adormecer tudo, ficou tudo, nas calendas da história, ficou na poeira, que ninguém mais se preocupou. Aliás, até sabemos, não é, que durante séculos era proibido saber o conteúdo dos ensinamentos de Jesus. A ver como é fundamental hoje. Nós, não propriamente para criticar quem foi responsável por isso, porque a maior parte das pessoas responsáveis fomos nós, mas para saber como é que é preciso dar a volta a tudo isto, para que a Terra ganhe espaço de paz, espaço de esperança. Essa é que é a grande realidade. E para que a nossa vida, estamos a falar no nosso Evangelho do Lar, na nossa reflexão, para que a nossa vida leve um rumo diferente. Trabalhar, sim, com mais pondonores, não propriamente lamentando-nos cada dia que os patrões são estes, que os colegas são aqueles, que a vida é amarga, que assim que assado, mas sempre pensando que se aquilo que nos acontece não é bom, é porque aquilo que nós fizemos não o foi. E essa que é a grande esperança que nos assiste. Depois de nos libertarmos dessas sombras do nosso passado, seguramente que os dias serão de luz. E não nos esqueçamos, como vinhas dizendo há pouco, ninguém cá fica, vamos todos desembarcar no mundo espiritual. E nessa altura não há as matérias, aquilo que nos prende à Terra, não vai de certeza absoluta cruzar-se no nosso caminho. Porque a vida é espiritual. E se nos chamar para a Terra, se os nossos hábitos, as nossas práticas doentias nos chamarem para a Terra, tenhamos a certeza que isso será para nos fazer sofrer mais. Porque será indício de que nós não nos conseguimos libertar dos nossos vícios, dos nossos hábitos, daquilo que são os prazeres materiais. Então vamos cantar uma canção, ou melhor, vamos fazer a nossa irradiação pelas famílias que não conhecem Jesus, como nós estamos a procurar conhecer, ou que não têm sequer essa possibilidade, para depois cantarmos então a nossa canção final. Então vamos elevar nosso pensamento ao Mestre por todos aqueles que estão em sofrimento. Procuremos lembrar-nos daqueles que têm a fome, dos que estão sujeitos a torturas, à escravatura, a sevícias, a maus tratos, aqueles que não têm um teto, um lar. Por todos te rogamos nesta noite, Senhor, a tua paz, a tua bênção, o teu imenso amor, o teu manto de compreensão, de ternura, possa a todos envolver. Fica com eles, Mestre, que assim seja. Se o orgulho te não deixa concordar que por vezes não tens razão, grito alto ao teu coração. Vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão na minha mão será nova força a erguer o amor. Se a vaidade te ensandece e recusas ao próximo estender a mão, grito alto ao teu coração.
sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão na minha mão será nova força a erguer o amor. Se a tristeza te apavora e te faz esquecer de fazer oração, grito alto ao teu coração. Vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão na minha mão serão nova força a erguer o amor. Se te esqueces de ti próprio e viajas por caminhos de perdição, grito alto ao teu coração. Vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão na minha mão serão nova força a erguer o amor. Quase que dava vontade de cantar outra vez, não é? As nossas mãos unidas. Mas continuemos a pensar em Jesus, os vossos lares continuem a alimentar essa esperança. Nós vamos ficar por aqui. Boa noite, até para a semana, se Deus quiser.